Queridos irmãos, saúde e paz. Estou de volta aqui na escola sabática para no dia de hoje refletirmos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Na semana passada vocês ouviram o pastor Alex falando na lição número 6 e sobre uma vida cristã autêntica, quando se fala de oração, da esmola, não é isso? Do que um faz, do nosso exemplo, do nosso viver. E a gente sabe que na vida cristã é a prática que mostra realmente se nós somos de Jesus ou não. Estamos aí caminhando na pandemia, já chegando à metade do mês de julho, já vamos para praticamente 5 meses em isolamento. Temos visto todo o movimento no Brasil e no mundo, a flexibilização que tem tentado ajudar a voltar ao novo normal, mas o contágio tem subido em algumas cidades e temos que nos cuidar enquanto a vacina não chega. Amém? Se você estudou a lição número 7 e fala sobre oração, e aí hoje a gente vai falar sobre o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, não como uma forma de repeti-la, como um mantra, sem reflexão ou de palavras mágicas, mas com princípios e valores imutáveis que nos ensinam a viver na presença do Pai e no relacionamento com Deus. Amém? Convido você então a abrir a sua Bíblia aí, ou vai estar na tela do seu computador, do seu celular, o texto da palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 6, de 5 a 15, que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes mesmo de pedi-lo. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai, tampouco vosso Pai, vos perdoará as vossas ofensas. Amém, queridos? Temos esse texto que nos faz refletir sobre a nossa vida de oração. Como é que vai nesse período de pandemia? O que não falta é tempo para orar, ler a Bíblia, ler um livro, meditar. Mas será que você tem conseguido? Eu tenho me esforçado. Que é isso, pastor? É verdade. Para leitura, estudos, oração, disciplina. Todos nós precisamos lutar todos os dias por isso. Mas graças a Deus a gente vai vencendo esse tempo diferente que nós estamos vivendo. Na lição de hoje, quando nós falamos um pouquinho mais do Sermão do Monte, lembra-se disso? Começamos com as bem-aventuranças, quando Jesus fala sobre o caráter do cristão. Nós já falamos sobre uma vida autêntica, que o pastor Alex falou, já falamos sobre vingança, que é um prato que se come frio? De forma nenhuma. A vingança não é um prato que se come nem frio nem quente, ele não pode fazer parte da nossa dieta. Por mais que muitas vezes a gente gostaria de ter um pouquinho desse tempero na nossa agenda. Temos que pedir misericórdia ao Senhor por isso. Falamos sobre amor, sobre fidelidade, honestidade. Falamos sobre a importância de refletirmos Jesus aqui na terra. Estamos falando, irmãos, do reino de Deus, daquilo que Jesus vem implantar na terra. E hoje nós vamos falar sobre oração. A oração é a forma como nós nos comunicamos com o Senhor.
Deus está em nós através do seu Santo Espírito, quando pela graça somos regenerados, e a oração precisa ser algo constante em nossas vidas. Sabemos que às vezes tem aquela oração institucional, uma oração litúrgica, a oração rotineira, aquela oração que às vezes a gente faz até sem pensar, levanta de manhã, na hora de comer, na hora de dormir. Isso é errado? Não. A gente só tem que tomar cuidado para não virar vãs repetições. Mas termos uma vida de oração é o grande desafio da qual Jesus traz para nós. Ele então está ensinando a seus discípulos, faz uma crítica àqueles que viviam orando aí publicamente, se aproveitavam desse momento, e ele está dizendo o seguinte: olha, não funciona bem assim. A oração é algo muito importante. Por que, irmãos, que eu não tenho orado nesse período de pandemia e nas gravações que eu tenho feito? Porque a oração é algo que está acontecendo no momento em que a pessoa está falando com Deus. Agora você está me vendo no sábado. Só que eu estou gravando sexta-feira, acho que é 1h da tarde. Então não adianta eu aqui orar para abençoar você no sábado. Você me vê, mas eu não estou aí com você. Você ouve a minha voz, mas ela não tem poder no mundo espiritual. Eu não estou me comunicando com Deus na hora que você vê esse vídeo. Então, estou sendo bem criterioso. Você pode concordar comigo ou não, porque tem muitos pastores por aí, líderes, que fizeram dessas orações gravadas vãs repetições, ou o que eu chamo de animismo virtual. Ou seja, o animismo é uma metodologia de idolatria, é uma forma de adoração não a Deus. A palavra animismo vem de ânimo, que significa alma, é você colocar a alma naquilo que não existe. Então o mundo virtual hoje faz muito parte da nossa vida. E aí tá igual a pessoa, ela pega um ídolo, coloca vida naquele objeto e acha que aquilo vai proteger. Então tem muitos cultos gravados na televisão, na internet, orações poderosas, as rádios que botam um pastor poderoso, conhecido, para orar às 18 horas ou meio-dia. Religiosidades que Jesus, naquela época, mesmo sem o mundo virtual, já ensinava princípios. Tá bom? Então a oração é algo muito sério, relacional com Deus e individual também. E o que importa é isso. Hoje você está me vendo, como em outros vídeos e outras pessoas, esse estudo ele é informativo. Você vai aprender e colocar em prática. Não adianta nada eu fazer aqui uma oração poderosa para você ou com você, e o fato de você, na hora que ouvir a oração, dizer amém, tudo vai acontecer. Nós temos que tomar cuidado com esses detalhes de ruídos do mundo que a gente vive e não perdermos a simplicidade da palavra do Senhor. Amém, queridos? Seguindo o nosso caminhar aqui, não importa onde nós oramos, o que importa é como nós nos comportamos nessa oração. O autor, então, da lição de hoje, ele dividiu em 6 partes essa oração, que é basicamente o estudo que a gente faz nela sempre, pegando em 2 momentos, quando você está falando da glória de Deus e quando você está trabalhando a questão da petição da nossa realidade. É o céu e a terra caminhando juntos. E aí Jesus vai ensinar isso aos seus ouvintes. Ele é o grande exemplo de oração, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, então não poderia ser diferente. Então nas disciplinas espirituais que nós falamos tanto, orar e ler a Bíblia é algo que precisa estar conosco todos os dias. Assim como comemos, assim como bebemos, assim como dormimos, assim como trabalhamos, assim como fazemos tantas coisas, eu e você precisamos manter uma vida de oração. Nesses 6 princípios aqui que ele nos traz à memória, e de prioridade para a nossa vida, o primeiro deles, irmãos, é santificado seja o seu nome. Então Jesus fala Pai Nosso. Lá na frente eu falo um pouquinho mais sobre isso. Que Deus é santo, irmãos, nós sabemos. Que ninguém tira a santidade de Deus, que é um atributo imutável, nós sabemos. Mas eu e você, como proclamadores, como arautos do Senhor, tanto no falar quanto no viver, e usarmos o nome de Deus como filhos dele que somos,
nós, no nosso viver, santificamos ou não o nome do Senhor. Quantas vezes você já viu os maus exemplos? E você observa as pessoas que se dizem cristãs, mas não têm uma vida. Aí, quando existe um escândalo, quando existe algo ruim que acontece, que venha prejudicar o nome de Deus, a gente deixou de santificar o nome dele. Ele não toma prejuízo. A obra pode tomar em alguns momentos. As pessoas podem zombar de Deus por causa de mau testemunho? Podem. Então Jesus, que é o Deus encarnado, e nesse caso como filho, ele vai falar com o Pai, e Jesus, em todo o tempo da sua caminhada, irmãos, ele honrou e santificou o nome de Deus. Eu gosto sempre de dar um exemplo, e vocês já me ouviram muito falar sobre Moisés. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele não santificou o nome de Deus, quando lá ele pegou o cajado e feriu a rocha. E a ordem de Deus era outra, era para falar com a rocha. Então as circunstâncias de Moisés à sua volta, com raiva do povo que murmurava, ele desobedeceu. E o texto deixa isso bem claro. Deus deixou de ser Deus? De forma nenhuma, mas Moisés desonrou. Então na nossa caminhada na terra, nós precisamos, nosso objetivo de vida é glorificar o Criador, porque nós somos a criatura, e todos nós sabemos disso. Então, irmãos, nas nossas prioridades, nós precisamos entender que o reino que Jesus veio trazer, existe já um protocolo de vida. Não é a gente faz o que quiser. Democracia, nós vivemos, é muito bom. Liberdade de expressão, que está aí na temática, aí nas mídias. O que é liberdade de expressão? Poder falar aquilo que quer, a hora que quer, né? Com ódio, com preconceito, com discriminação. O reino de Deus, nós não temos liberdade para fazer o que nós queremos. Nós temos a liberdade para fazer aquilo que Deus estabeleceu para nós, que gera liberdade. Aí nós estamos sempre honrando o nome do Senhor, nós estamos sempre santificando. Então nós temos que colocar Deus no lugar de honra, lembrando que o nosso mau testemunho pode obscurecer o nome de Deus, pode prejudicar tantas coisas. Então, no dia de hoje, eu e você somos chamados por Jesus, na sua palavra que foi lida agora, para santificar o nome do Senhor. O nome de Deus, ele é importante demais. Nós também temos um nome. Como é bom quando pessoas que estão conosco, quando o cônjuge santifica o nome do seu cônjuge também, o marido santifica o nome da esposa, a esposa do marido, aquele filho que é obediente santifica o nome dos seus pais, e os seus pais sentem alegria. No lugar de trabalho, no estudo, todos os papéis, lembram-se disso? Precisamos santificar o nome do Senhor. Em segundo lugar, na oração, ele fala assim, olha, venha o teu reino. O reino de Deus, irmãos, existe desde que Deus existe. Ele só foi revelado na terra quando Jesus se encarnou, que nós chamamos de plenitude dos tempos, quando Deus veio à terra. Jesus então inaugura isso. A gente vê lá no início dos evangelhos, Marcos fala sobre isso. Quando ele começa a buscar os seus discípulos ali, ele diz, vos é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então, essa dimensão ultrapassa aquilo que a gente vê. Sempre ressalto que a igreja, ela não é o reino, ela faz parte do reino. E como parte desse reino, nós proclamamos o Rei dos Reis. Nós proclamamos a Constituição, que é esta palavra. Então, nós proclamamos as verdades do Evangelho baseado nesse reino que foi trazido. E aí, irmãos, a gente sabe que a autoridade de Deus ela é feita plenamente sempre. Mesmo quando alguma coisa dá errado. Então, na eternidade, tudo já está colocado dentro do plano de Deus. Ele só vai sendo revelado para mim e para você gradativamente. E isso desde que Deus criou Adão e Eva e depois nas suas manifestações progressivas. Até que a igreja entrou na história quando Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo desceu. Então o reino continua nesse movimento. Um reino
que é de justiça, de paz e de alegria. Um reino maravilhoso, irmãos, que influencia tudo que está à nossa volta. E todas as promessas que existem nessa Bíblia, aqui nessa palavra, elas têm sido cumpridas nesses 2000 anos em todas as gerações dos eleitos de Deus, todos os co-herdeiros de Cristo nesse reino. Então, quando nós pensamos no mundo à nossa volta, nós pensamos sempre que o reino de Deus está sendo implantado. Mas ele, como eu sempre falo para vocês também, não está preso a ideologias filosóficas, religiosas, políticas, dinheiro, cultura. O reino está aí sobrevivendo a tudo isso. E não precisa de nenhuma dessas pessoas que às vezes se acham paladinos da verdade em defender o reino. Deus usa quem Ele quer para revelar a vontade dEle. E a Bíblia nos mostra isso. Então, esse reino só tem um que manda. Não tem três poderes. Não tem poder executivo, legislativo e judiciário. Deus na Trindade faz tudo isso. Mas com verdade verdadeira, como a gente costuma dizer. Com justiça, sem pecado, com santidade. E vai revelando o seu amor por nós. Então, em todos os momentos que eu e você estamos vivendo esse reino na nossa rotina, Deus está sendo santificado. Estamos vivendo, irmãos, 6 meses a pandemia no mundo. O reino de Deus foi prejudicado? Em momento nenhum. Até porque Jesus vai dizer o quê? O meu reino não é deste mundo. Então, todos os propósitos espirituais de Deus nessa pandemia, nenhum momento é prejudicado. A igreja de Cristo está deixando de ser igreja em hipótese alguma. Não confunda os auditórios ou templos fechados com prejuízo para a igreja. Aqueles que eram salvos continuam sendo salvos, sendo igreja, sendo parte do reino, dentro de suas casas, e nessa nova rotina aí que vai sendo afrouxada aí para continuarmos a viver. Tomando todos os cuidados da máscara, não é isso? Das mãos higienizadas, do álcool gel, do isolamento na medida do possível. Vamos conviver com isso até a chegada da vacina. Mas o reino do Senhor está sendo vivenciado, está sendo revelado, e a igreja do Senhor Jesus nessa pandemia é instrumento no reino de Deus. E nada vai faltar a ninguém, porque aqueles que sabem dessa oração, fazem essa oração e vivem essa oração, continuam firmes nesse caminhar. Então, não importa se a gente vive na cidade, no nosso trabalho, na fazenda, no jardim, reino é o reino, venha o teu reino. Terceiro lugar, ele diz assim, seja feita a tua vontade. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, que a vontade de Deus é o quê? Sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo que alguma coisa pareça dar errado, eu já dei o exemplo da pandemia, a vontade de Deus sempre é feita. Mesmo que algum projeto deixou de ser feito nesse período agora, a pessoa não deixou de ser salva por isso. Às vezes nós criamos um protocolo de agenda eclesiástica que às vezes enche a nossa rotina de ativismos que não produzem nada. E talvez essa pandemia venha nos fazer refletir sobre prioridades realmente em nossas vidas e nas nossas igrejas. Espero que a gente consiga aprender alguma coisa. Mas a vontade de Deus é feita mesmo quando tudo aparentemente está errado. Talvez você esteja vivendo uma luta muito grande e você acha que a vontade de Deus não está sendo feita. Talvez é uma tragédia que aconteça, um negócio que foi à falência, um curso ou um relacionamento. Você que me ouve, é servo, serva do Senhor, você precisa viver isso todos os dias, em oração e submissão, entendendo que o que Jesus está ensinando nessa oração transcende e ultrapassa esse tempo, e a oração nos mostra isso. Mas a vontade de Deus, queridos, sempre vai ser feita. Quando o povo de Israel foi para o cativeiro, a vontade de Deus era feita. Quando Deus permitiu que pessoas morressem, a vontade de Deus era feita. Quando o povo foi sendo escravo do Egito, a vontade foi feita. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, quando todo mundo pensou que tudo ia por água abaixo e que todo aquele projeto maravilhoso do reino que Jesus veio trazer iria acabar, a gente viu que na cruz do Calvário, na morte de Cristo, a vontade de Deus se revelou de forma plena. Aleluia por isso.
Deixa essa verdade fortalecer o seu coração nessa tarde de sábado, se Deus assim está permitindo você vivê-la, ou em qualquer outro momento que você esteja vendo esse vídeo. Querido irmão, querida irmã, a palavra do Senhor nos fortalece todos os dias, a oração nos fortalece todos os dias. E nós não podemos parar nunca de meditar, de orar e buscar a vontade do Senhor. Sem dúvida, irmãos, nós temos que orar porque a gente sabe que o mal está no mundo. Olha aí a pandemia, quanta corrupção. É secretário preso, é governador preso, é prefeito preso, empresários presos à torta direito aí por causa da corrupção. Somente, irmãos, nesses 6 meses de pandemia aí, por causa de desvio de dinheiro, por causa de superfaturamento, por causa de corrupção. O mal está aí. As pessoas não pararam de matar, as pessoas não pararam de traficar, de adulterar, de violentar. Era um marido aí que foi preso aí essa semana, que mantinha a mulher em cárcere privado. Olha só. É a violência contra as nossas crianças. Vi uma reportagem hoje, sexta-feira que eu estou gravando, né? Que aumentou o número de visualizações em vídeos pornográficos e pedófilos. Ó, o pecado está dentro do ser humano. Então, o mal está aí. Quando eu e você oramos para que a vontade de Deus seja feita, é para a gente ter força, revelar a vontade de Deus e termos resistência para lutar contra o pecado. Contra Satanás, que ele tem poder? Com certeza, mas é um poder limitado. Onde é que ele trabalha? Nas fragilidades, ele trabalha nas brechas. E está agindo nessa pandemia? Com certeza. Mas o reino de Deus é afetado? De jeito nenhum. Que bom por isso, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então nós falamos aqui a primeira parte, não é isso? Sobre santificar o nome do Senhor, sobre o reino e sobre a vontade de Deus. E agora vem para a parte que fala sobre o nosso relacionamento, a nossa caminhada aqui na terra. E ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso. Tudo é feito no plural. Por mais que a salvação seja singular e individual, a vida comunitária ela é plural. Então, nesse momento aqui, nós aprendemos com Jesus e ele está dividindo o Pai dele. Ele está dividindo, ele está falando só, você pode chamar meu pai de pai. Você pode, se você está chamando meu pai de pai, tu é da minha família. Então, esse pão ele é nosso porque pertence a todos. Esse pão ele é nosso porque ele precisa ser dividido. Sempre prego isso para vocês e ensino e procuro viver todos os dias. A nossa prosperidade, não importa o que seja, precisa ser compartilhada. Então ele está falando de pão. Ele não está falando assim, a minha Ferrari de todos os dias, a minha viagem, a roupa de marca, ou o que seja. Ele está falando do básico. Jesus está falando de necessidades que eu e você precisamos e que Deus dá todos os dias. E mesmo num cenário complicado de tantas lutas aí com o Covid-19, as pessoas estão recebendo pão, nós estamos dividindo o pão, e eu tenho certeza que você é parceiro nisso. Nós como igreja somos parceiros. Uma das metodologias para dividirmos o pão é quando nós entregamos o dízimo ao Senhor, quando nós entregamos a oferta ao Senhor, quando nós participamos de uma campanha missionária, nós estamos em campanha Missões Rio, quando nós participamos no projeto, em qualquer projeto, quer seja um projeto dentro da igreja, queridos, como seja um projeto fora da igreja, a gente está dividindo, a gente está trazendo pessoas para próximos de nós. Então ele diz assim, esse pão nosso de cada dia. Então mostra o que, irmãos? A nossa dependência de Deus também. Todos nós precisamos comer o pão todos os dias. Você não come o pão na segunda-feira e depois só vai comer no sábado. Você come pão de manhã para tomar um café, se possível no cafezinho da tarde. E aqui o pão significa o quê? O alimento. Então precisamos, sim, a cada dia
buscarmos e orarmos ao Senhor, e uma vez, irmãos, que a gente recebe a bênção do Senhor, nós vamos sendo mantidos pelo Senhor, a providência de Deus, e vamos vivendo a vontade do Pai. Deus se interessa pela sua necessidade, pela minha. Talvez nesse momento, ao assistir essa aula, você ache que Deus não está atento à sua necessidade, mas Ele está atento. Todos os dias Deus está derramando pão sobre nós, todos os dias Deus está derramando mais do que o pão, Deus está fazendo milagres em nossas vidas. A caminhada é um caminhar de fé, que envolve oração e fazer a vontade dEle. Nós encontramos então a quinta parte nessa oração que fala sobre perdão. Então, que a gente pede perdão ao Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu e você só estamos andando com Jesus porque Ele nos perdoou, porque Ele trouxe perdão a nós, Ele de forma intencional, sabendo de toda a nossa maldade, dos nossos pecados. Jesus veio até nós por causa do nosso pecado. Jesus veio à terra porque só Ele podia perdoar, resolver a situação do abismo que separava Deus do homem, o homem de Deus, a criação da criatura. E Jesus veio resolver essa situação. Ele criou a ponte que une esses dois mundos, trazendo o homem ao reino de Deus. Mas, perdão, somos chamados a confessar pecado todos os dias. Assim como o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o perdão perdoa os nossos pecados. E aí, irmãos, é algo que eu e você precisamos entender como disciplina espiritual. Mas o texto diz, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma estrada de mão dupla, só que é muito bom pedir o perdão, receber o perdão, mas como é difícil muitas vezes liberar o perdão. É um processo muitas vezes mais curtos para um, longos para outros. Não importa. O que importa é que você também perdoe as pessoas. Faça isso. Talvez você precise liberar perdão no dia de hoje. Você precisa construir pontes para chegar a resolver algumas coisas por causa do reino. Mas sem religiosidade, sem máscara, no sentido que a gente fala pejorativamente, sem personagens. Tem gente que às vezes libera perdão para ficar o bom na história. Não, eu sou crente, sou de Jesus, mas no fundo não fez. E aí, isso vai gerar um problema lá na frente, igual uma ferida que não é bem tratada, bem curada, lá na frente vai ter dificuldade. A gente não pode esquecer, irmãos, que nós fomos salvos pela graça do Senhor, mediante a fé, e nós precisamos caminhar fazendo isso, pedindo perdão, se arrependendo, lógico, perdoando as pessoas. Aí me faz lembrar de João capítulo 13, naquele momento maravilhoso que Jesus lava os pés de seus discípulos antes ali da refeição da Páscoa. Ali, Jesus está ensinando que nós precisamos estar juntos nesse processo, um lavando os pés dos outros. É a higiene espiritual, perdoando, nos mantendo limpo. Então essa higiene que hoje nós falamos tanto, né, é importante para termos saúde. Então não acumule sentimentos de um lado nem de outro dentro da sua alma, algum cantinho do seu coração. Esteja sempre buscando o melhor. Quanto mais limpos nós tivermos, menos problemas nós temos de adoecermos e vivermos qualquer dificuldade. Então, fica aqui uma palavra do Senhor para nós. Em último lugar, queridos, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, quando termina aqui. Irmãos, Deus nos tenta em alguma coisa? Em hipótese alguma. Tiago vai nos ensinar isso e a gente estudou isso no trimestre passado. Nós somos tentados por causa da nossa concupiscência, por causa dos nossos desejos, a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Eu e você, em algum momento, tropeçamos, fomos tentados por coisas que nos fragilizavam e nos chamavam a atenção. O diabo sim nos tenta. E tenta onde? Nessas brechas. Nós vivemos situações que o Senhor nos prova.
Nos prova para quê? Para nos fortalecer e nos dar condições de seguirmos em frente. Talvez você esteja sendo provado pelo Senhor agora. Fique firme. Talvez essa pandemia seja algo que Deus esteja provando o mundo, não tentando o mundo. Até porque o vírus, assim como as bactérias, fazem parte da criação. O que a gente pode fazer é transformar o vírus numa filosofia, numa ideologia. Ah, não é o coronavírus, é o comunavírus, porque acham que o vírus é de esquerda. Outros acham que o vírus é de direita. Outros acham que esse vírus, ele é a mão do Senhor pesando sobre todas as coisas. É isso mesmo? Cuidado com esses jargões aí, de videozinhos para cá, dessas mensagenzinhas aí de WhatsApp. Estude a Bíblia e saiba que tudo que acontece no universo tem um propósito maior. E ele é maior do que eu e você. Mas ele não é maior do que o reino, porque ele não é maior do que Deus. Então, na nossa oração, livra-nos. A gente pede: Senhor, livra-nos de sentimentos ruins. Senhor, livra-nos do mal que está à nossa volta. Ainda temos visto assaltos, roubos. Nossa, vimos as cenas aí na Praça Seca, os tiroteios lá. A gente lembra dos nossos irmãos que moram por ali no Campinho, Praça Seca, ali em Jacarepaguá. Não é isso? Quanto tiro, quanta maldade, é miliciano de um lado, é traficante de outro, é político de outro. Nós somos cercados pelo mal, queridos. Mas ninguém pode tirar de nós a salvação, ninguém pode tirar de nós o reino de Deus, ninguém pode tirar todas as promessas que Deus tem para nós. Mas eu e você temos que orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos livre, que nos ajude nesse nosso caminhar. Então, finalizando a nossa reflexão dessa tarde, quando nessa proposta de oração, ela é uma proposta de oração. Jesus fala no Sermão do Monte para nós irmos para o secreto do nosso quarto, porque Deus nos ouve. A oração ela pode ser individual, mas ela não pode ser individualista. A gente pode falar com Deus, o nosso Pai, mas sempre na nossa oração tem que existir outras pessoas. Se você só ora para você mesmo, ou no máximo para aqueles que têm o seu sobrenome, tem coisa errada. A nossa oração, querido, tem que abranger. E aí você pode criar uma agenda de oração. Um dia você ora por missões, outro dia você ora pelos governantes, você ora pelas nações, você ora pela sua família, você ora pela igreja. Nós podemos fazer assim. E aí tudo fica mais fácil. No chamado de Jesus de Pai, a palavra na tradução é Abba, no grego, que pode significar paizinho. É um gesto carinhoso de um filho com o pai. É intimidade. Talvez você não tenha tido tanta intimidade com o seu pai como você gostaria. Mas não deixe que essa falta de relacionamento ou alguma coisa que tenha dado errado venha te afetar no seu relacionamento com o Pai Eterno. Porque é Ele que é o verdadeiro Pai que nós temos no mundo espiritual e que cuida de nós também. Mesmo quando, como pais, possamos falhar. Então, nós somos chamados por Jesus a chamarmos Deus de Paizinho. Pai nosso que estás nos céus. Significa o que, irmãos? Que o céu é a casa de Deus. Que o céu é o lar do Senhor. E se lá é a casa do Pai, é a nossa casa também. Amém? Jesus fala isso em João 14. Estou indo preparar lugar. E aí Deus está nos esperando. Enquanto esse dia não chega, a gente vive esse reino aqui, um dia de cada vez, pedindo permissão para ir, pedindo permissão para voltar, para comprar e para vender. Eu mesmo e Rosana vivenciamos isso. Hoje, você vendo esse vídeo, é dia 11 de julho. Nós tínhamos uma viagem missionária para ir para Portugal. Estava tudo organizado, passagens, parcelamos, pagamos, íamos visitar o pastor João Luiz, lá em Portugal, íamos conhecer uma região. Ontem nós fizemos 27 anos de casado, no dia 10, mas a pandemia veio e mudou tudo. É Deus quem nos permite ir e vir, mas independente disso, a gente continua vivendo com alegria. Não deu para viajar agora, viaja outro dia. E se não der para ir, também a gente não vai. A gente tem que só viver com a vontade do Pai. E como Deus é um bom Pai, Ele quer sempre o melhor para a gente. Não é verdade? Como filhos dele, nós somos
co-herdeiros, como nos ensina o apóstolo Paulo também, somos parte desse reino maravilhoso e precisamos viver essa atitude. Atitude como homens e mulheres de Deus que oram sem cessar, como nos ensina a palavra do Senhor, que oram com motivações corretas, que oram na certeza de que Deus ouve, que se dedica à oração. Às vezes a nossa oração ela é institucional, como eu falei, mas às vezes, não sei se acontece com você, a gente começa um momento de oração com Deus, quando eu vou ver a gente está 1 hora, 2 horas em oração, em algum cantinho da nossa casa ou em outro lugar. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui de uma forma mais ampla, queridos, é para que eu e você tenhamos uma vida de oração. Não simplesmente porque a gente vai à igreja aos domingos e agora a gente nem está indo. Como eu tenho falado, essa pandemia ou vai produzir uma apostasia, e talvez na nossa igreja, na PIB de Cascadura, alguns não voltarão mais, não sei, ou de avivamento, que a igreja vai viver um crescimento extraordinário, não só a PIB de Cascadura, mas talvez outras em volta, ou a Igreja de Cristo no mundo. Não sabemos ainda. A gente está orando e buscando discernimento ao Senhor. Amém, queridos? Quando terminar o vídeo agora, vai orar, como eu falei no início. Não adianta aqui orar, fazer uma oração bíblica, espiritual, teológica, ela não vai ter poder no mundo espiritual. Mas nesse momento, quando você desligar esse vídeo, onde você estiver, ore ao Senhor, agradeça a Deus pela salvação, pelas bênçãos, pelas provações, pelas lutas, pelos livramentos e por fazer parte deste reino que é eterno, um reino que não tem fim. E juntos vamos chamando Deus de Pai, vamos chamando Jesus de nosso irmão mais velho, vamos chamando Jesus de nosso Salvador, de nosso amigo, e a gente vai orando uns pelos outros. Continue nesse propósito. Amém? Deus te abençoe. Se Deus permitir, no próximo sábado estaremos juntos estudando a palavra do Senhor, e amanhã, domingo, se Deus permitir também, teremos um culto missionário muito bonito, chamando você à adoração e louvor, e lembrando que a gente está em campanha de missões. Continue se cuidando, permitindo Deus, a gente se vê brevemente. Até lá, fique na paz.